Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série que estamos estudando sobre o livro de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E hoje chegamos ao livro de Ezequiel. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois logo adiante leremos algumas passagens importantes para o nosso estudo de hoje. E igualmente importante, precisamos orar ao Senhor para que Ele nos dirija nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel registra o início do seu ministério no ano de 593 a.C., quando ele estava com 30 anos lá na Babilônia. Ele foi um sacerdote e um profeta em Judá, assim como foi Jeremias e Zacarias. Os três atuaram durante ou depois do exílio babilônico de Israel. Apesar de terem sido sacerdotes, não há informações de que Ezequiel e Jeremias tenham servido com essa função lá no Templo de Jerusalém. Ezequiel havia chegado à Babilônia em 597 a.C., vindo como deportado de Judá. Essa época foi a época da segunda deportação de Judá, quando 18.000 pessoas, incluindo o rei Joaquim, foram exilados. Você poderá encontrar referência a esse fato histórico no livro de 2 Reis, capítulo 24, versos 12 a 17. Todo o ministério de Ezequiel aconteceu durante o reinado do rei Nabucodonosor da Babilônia. O profeta teria nascido em Judá durante as reformas do rei Josias. Jeremias era contemporâneo de Ezequiel e ele era 20 anos mais velha do que ele. Jeremias, 20 anos mais velha do que Ezequiel. O profeta Jeremias deve ter sido uma fonte de influência muito positiva para o jovem profeta. Mas, por algum motivo, Jeremias não é mencionado no livro de Ezequiel. Outro personagem bíblico daqueles tempos, que estudaremos depois em estudos mais adiante, foi o jovem Daniel. Ele foi levado ainda adolescente para a Babilônia logo no início das deportações, lá pelo ano 605 a.C. No próximo quadro, você pode ver um gráfico onde nós identificamos a divisão do reino que ocorreu logo após a morte de Salomão. O reino, então, de Salomão foi dividido em Reino do Norte, Israel, capital Samaria, e Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. E nesse gráfico você pode ver os nomes dos profetas e as épocas, o ano em que cada um deles atuou. E eu destaco aqui, você olhando na linha de baixo, onde existe a palavra exílio, foi exatamente o período onde nós encontramos esses profetas, três deles que nós estamos estudando. O profeta Jeremias, que foi objeto de estudos anteriores, Ezequiel, que está em negrito, que é o profeta sobre quem nós estamos estudando, começando a estudar agora nesse dia, Daniel, que é o outro profeta que também faz parte da nossa série lá adiante, e Zacarias. O nome de Zacarias aparece em cima, mas ele faz parte, junto com Daniel, Ezequiel e Jeremias, ao grupo de profetas que atuaram, que tiveram seu ministério no reino de Judá. No próximo quadro, nós já mencionamos que Ezequiel desenvolveu o seu ministério na Babilônia. Ele atuou entre os exilados, na região do rio Quebar, num lugar chamado Tel Abibe. Você vai encontrar isso em Ezequiel 3, capítulo 15. A vida entre os exilados judeus na Babilônia não era como viver em um campo de concentração. Eles tinham certa liberdade para se deslocar. Foram autorizados a possuir suas próprias casas, desenvolver seus próprios negócios e buscar seus interesses pessoais, além de poderem se organizar
em comunidades. Note que quando Ezequiel começa seu ministério, a cidade de Jerusalém ainda não havia sido destruída, não havia ainda ocorrido a invasão e a destruição da cidade de Jerusalém. No contexto do exílio, o ministério de Ezequiel tinha dois objetivos principais. O primeiro objetivo era lembrar ao povo de Judá que eles estavam naquele exílio por conta dos pecados deles. Segundo objetivo era encorajá-los e fortalecê-los na fé por meio de profecias de restauração futura. Um dos temas das exortações de Ezequiel era pregar que a aliança de Deus com Israel ainda continuava valendo, mas que o Senhor esperava fidelidade e que eles abandonassem o mal. Ele pregava que o que eles estavam experimentando, o que o povo de Judá estava experimentando, era uma prova de amor de Deus, pois estavam sendo preparados para um futuro glorioso. Ezequiel profetiza que no final do exílio, um governante justo acabaria por levá-los de volta para Judá. O que aconteceria é que a Pérsia iria conquistar a Babilônia e Ciro, o novo rei, permitiria aos exilados voltarem para a terra deles. Ezequiel profetiza que a terra seria radicalmente renovada e eles desfrutariam de paz, prosperidade e adorariam ao Senhor. O profeta estaria se referindo apenas à volta física de Israel à sua terra, ou estaria se referindo também a uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém celestial no final dos tempos? O livro de profecias que Ezequiel escreveu não foi exclusivo para aqueles exilados. Ele foi escrito também para as pessoas em geral, tanto em sua época quanto para as gerações futuras, incluindo a nossa geração também. O profeta pregava dizendo que o Senhor julgaria, purificaria e finalmente abençoaria seu povo, para que não apenas eles, mas todos os demais povos viessem a apreciar a singularidade de Javé. Mas, para isso, ele dizia que cada israelita deveria dirigir-se pessoalmente ao Senhor, da mesma forma que toda a nação deveria retornar a ele. No próximo quadro, vemos algumas peculiaridades sobre o livro de Ezequiel. Vários comentaristas afirmam que as datas do livro são muito precisas. Segundo um deles, o Dr. Thomas Constable, em seu livro Notas sobre Ezequiel, nenhum outro profeta fornece tantas datas em suas profecias de forma tão precisa cronologicamente quanto o livro de Ezequiel. O profeta sempre datava seus oráculos citando ano, mês e o dia, talvez para enfatizar que quando esses oráculos se concretizassem, não haveria dúvidas quanto à autenticidade deles. Há 4 blocos de capítulos no livro e o texto contém vários tipos diferentes de literatura. E quais são os blocos? O bloco número 1, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 3 e fala sobre o chamado e o comissionamento do profeta. O bloco 2 vai do capítulo 4 ao 24 e ele apresenta oráculos e julgamentos sobre Judá e Jerusalém a respeito do pecado que eles cometiam. Bloco 3 vai do capítulo 25 ao 32 e apresenta oráculos contra nações estrangeiras. Bloco 4, o último, vai do capítulo 33 a 48, apresenta então bênçãos futuras para Israel. Os vários tipos diferentes de literatura encontradas no livro são múltiplas: provérbios, parábolas, atos simbólicos, fábulas, alegorias, citações, juramentos, perguntas retóricas, sonhos, revelações e tantos outros estilos, tantos outros tipos. Ainda segundo esse comentarista que nós citamos,
Ezequiel foi um comunicador muito dramático e contundente nas mensagens que pregava, tendo usado mais imagens, simbolismos e alegorias do que qualquer outro profeta no Antigo Testamento. O propósito dessas alegorias, desses simbolismos todos, era chamar a atenção do leitor e mostrar Javé como um Deus que age. O uso das imagens fantásticas foi certamente uma orientação do próprio Deus para permitir alcançar os ouvintes, especialmente aqueles desanimados e desinteressados sobre o que Deus tinha para lhes dizer. A menção ao Espírito de Deus aparece com mais destaque no livro de Ezequiel do que em qualquer outro livro profético. O profeta também enfatizou o fato de que a vontade de Deus para Israel era mais bênção do que castigo. Por isso, Israel precisava responder a essa graça, a bênção, com devoção e obediência ao Senhor. Ezequiel, talvez mais do que qualquer outro profeta, expõe vigorosamente a idolatria como o problema raiz de Judá. Jerusalém seria destruída e mais gente passaria a viver no exílio como consequência disso. O profeta vai além da idolatria e da crise do exílio e aponta para uma restauração. O profeta, vai apontar para o momento em que Israel experimentaria restauração, a qual ocorreria em duas fases. A primeira fase seria uma fase histórica, no retorno do Israel étnico, que aconteceria em anos seguintes dentro do reinado de Ciro, como nós mencionamos. E a segundo momento haveria um outro retorno de um Israel espiritual a ocorrer no final dos tempos. No próximo quadro, nós mergulhamos um pouco na mensagem do profeta Ezequiel. Ezequiel e Jeremias eram profetas e sacerdotes, como nós mencionamos, mas eles não exerciam o sacerdócio. Jeremias, porque optou não fazê-lo, em vista da corrupção que estava ocorrendo no sacerdócio em Jerusalém, e Ezequiel, porque foi para o cativeiro antes de ter idade suficiente para servir. Além disso, no exílio da Babilônia não havia templo. Com isso, Ezequiel não podia ministrar como sacerdote, mesmo que ele quisesse. O profeta Ezequiel estava familiarizado com a pregação e o ministério de Jeremias. Ambos tinham a mesma visão sobre a corrupção do povo de Judá, sobre o julgamento de Deus e sobre a esperança de dias melhores que ocorreriam mais à frente. Ambos foram explícitos sobre a corrupção do povo e a inevitabilidade do julgamento vindouro que se daria com a destruição de Jerusalém. Pode-se dizer, porém, que a visão de futuro sobre Israel que Ezequiel desenvolveu o tornou mais positivo e encorajador ainda mais do que Jeremias. O livro de Ezequiel pode ser dividido em antes do exílio e depois do exílio, antes da queda de Jerusalém e depois da queda de Jerusalém, melhor dizendo. Antes da queda, o texto vai do capítulo 1 ao 24. E aqui o ministério do profeta consistiu em prever a queda de Jerusalém, que ocorreria em 586 a.C. Após a queda, o relato vai do capítulo 25 ao 32, onde o profeta passa a prever o julgamento de Deus sobre as nações gentias. E, em seguida, profetiza sobre a restauração de Israel, do capítulo 33 a 48. É uma outra maneira de dividir os capítulos do livro de Ezequiel. O profeta falou a Israel, mas foi capaz de ver além dos israelitas e além do exílio. Como consequência, suas mensagens alcançaram todos os povos e todos os tempos, chegando até nossos dias. Podemos dizer que esse é um dos motivos de estarmos estudando o livro de Ezequiel nessa oportunidade. Ezequiel viu as razões para a miséria de Israel em sua época,
mas também viu a razão para a sua futura restauração a partir da fidelidade a Deus que poderiam abraçar. Talvez tenha sido essa perspectiva de futuro ampla e encorajadora que evitou Ezequiel de ter se tornado um profeta chorão, como Jeremias ficou conhecido. No próximo quadro, seguimos mais um pouco falando da esperança que o profeta Ezequiel transmitia. Um dos pontos altos do livro é a revelação do motivo da esperança do profeta. Ele tinha uma excelente visão do quadro geopolítico em geral, do futuro de Israel e das nações, e fazia isso como poucos dentro do relato bíblico. Enquanto Jeremias às vezes se desesperava e perdia de vista a sua esperança, Ezequiel nunca perdeu a fé que ele possuía. Alguns comentaristas afirmam que, apesar de viver exilado na Babilônia, longe de sua terra, Ezequiel transmitia mais esperança do que Jeremias. É fato que as audiências dos dois, o público-alvo de cada um desses profetas, esse público-alvo era diferente. O público-alvo, a audiência de Ezequiel, eram os israelitas exilados, que estavam completamente desencorajados. Já no caso de Jeremias, sua audiência lá em Judá devia ser simplesmente insuportável, pois ela era orgulhosa, rebelde e extremamente teimosa. Certamente isso fazia diferença no ânimo de cada um deles. A perspectiva de futuro é a chave para qualquer um permanecer esperançoso, notadamente em meio a circunstâncias muito desanimadoras. Isso vale para nós, leitores modernos do livro de Ezequiel. O que encheu de esperança o coração do profeta foi sua compreensão do Senhor. Esse entendimento lhe veio a partir de várias visões onde percebia manifestações de Deus. Quando Ezequiel recebeu a notícia de que Jerusalém havia caído, aparece lá um relato disso no capítulo 33, ele vira a página de sua vida, deixa o passado para trás e volta-se para o futuro. Ele começa a proclamar bênçãos futuras para Israel, aquelas asseguradas, prometidas por Javé. Ele prega que Javé era um Deus que cumpriria suas promessas, mesmo que o povo tivesse sido infiel a ele. Os capítulos 40 a 48 tratam do cenário desse retorno de Deus ao seu povo, e o livro se encerra com o Senhor estando lá entre o seu povo, mas de uma forma permanente. Ele estaria para sempre junto com o seu povo. O segredo do otimismo de Ezequiel era o seu conhecimento pessoal de Deus. Seu otimismo e assertividade se contrapunham aos israelitas desanimados e sem esperança, que teimavam em se afastar de Javé. Desenvolvermos um relacionamento pessoal com Deus hoje é chave para a nossa vida cristã, de modo a nos permitir sermos vitoriosos. No próximo quadro, nós vamos ler o primeiro texto que nós analisaremos hoje. Eu convido você para ler comigo Ezequiel capítulo 1, verso 1 a 7, e depois pulamos para o verso 28. É onde ocorre o chamado de Ezequiel, a visão inicial que ele teve e o seu chamado. Vamos lá? Diz o texto sagrado: No 30º ano do 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. No meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de um ser humano.
Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Então, primeiro texto até o verso 7. A visão segue, mas nós vamos resumir pulando para o 28. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. O livro de Ezequiel começa então com essa visão ou visões, porque elas têm vários aspectos, tem várias etapas, várias cores, vários movimentos. Nessa época, como o texto nos diz, ele estava pregando então entre os exilados que estavam lá na Babilônia, às margens, num lugar, às margens do rio Quebar. A data que ele menciona em um formato diferente do nosso se refere então ao ano 593 a.C., quando ele começou seu ministério. A menção ao 30º ano pode ser referência à sua idade, que era de 30 anos. Essa visão inicial afirma 3 verdades significativas sobre Deus. Quais são elas? A primeira verdade, ela sinaliza para a natureza de Deus, a natureza de Javé. Ela apresenta uma reafirmação da natureza de Deus como santo, poderoso e majestoso. A segunda verdade, ela menciona o arco que aparece em dias de chuva e esse arco aponta para o caráter de Deus. A menção a esse arco, que aparece lá no verso 28, que é o arco-íris, aparece como um lembrete de Deus quanto a fazer promessas e cumpri-las. Aqui é enfatizada a esperança de que Deus poderia e iria ajudar o povo de Judá. A ligação de arco-íris com o assunto de aliança e o assunto de promessa aparece também lá em Gênesis, no capítulo 9:16, que é aquele relato do dilúvio. Terceira verdade sobre Deus que nós podemos extrair dessa leitura resumida que nós fizemos dessa visão que Ezequiel teve. Nada a não ser a própria pessoa pode separá-la de Deus. Aquela manifestação de Deus era uma garantia que a distância geográfica entre Judá e a Babilônia não havia afastado Deus dos israelitas, não havia afastado Deus do nosso profeta Ezequiel. 2 tipos de imagem dominam essa visão inicial, uma imagem de movimento e uma imagem de julgamento. Os israelitas pensaram que Deus estava sendo inativo. E por que isso? Porque ele havia, segundo eles, segundo os israelitas, Deus havia permitido a ida deles para o cativeiro. Mas Ezequiel via Javé de uma maneira diferente. Para ele, Deus não era alguém inativo, mas sim um Deus ativo, um Deus de glória que agia no mundo julgando o seu povo e não o abandonando. Frequentemente, o texto de Ezequiel usa a expressão a mão do Senhor. Trata-se de uma metáfora se referindo ao poder de Deus. A referência à mão do Senhor distingue especialmente Ezequiel como estando sob a influência controladora do Espírito de Deus. Note-se aqui a ação do Espírito Santo de Deus lá no Antigo Testamento, não apenas no Novo Testamento, mas já no Novo Testamento vemos essa movimentação do Espírito. O texto diz: a mão do Senhor estava sobre ele. Outra expressão equivalente é: a palavra do Senhor veio a Ezequiel. Essas são frases que tipicamente introduzem revelações de Deus. No próximo quadro, nós vamos ler o segundo texto que eu reservei para a nossa reflexão, porque ele nos mostra a quem Ezequiel deveria profetizar. E aí eu convido você para ler comigo o capítulo 2, versos 1 a 7. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: antes, no final do capítulo 1, no verso 28, nós vemos que, ao ver isso, caí com o rosto em terra. Ele estava ouvindo, Ezequiel estava ouvindo alguém falar naquela visão, ouvindo Deus falar com ele. Aí,
engrenamos no capítulo 2, que diz o seguinte: esta voz, a voz que ele estava ouvindo, me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim. Olha aí a ação do Espírito de Deus. O Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. E no versículo 7 do mesmo capítulo, você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. A expressão filho do homem que nós lemos é uma maneira semítica comum de indicar um homem individual. Essa expressão enfatizava a humanidade do profeta em contraste com as criaturas sobrenaturais das visões e com a divindade do glorioso Senhor. No Antigo Testamento, esse título aparece 93 vezes no livro de Ezequiel, e apenas uma no livro de Daniel, no capítulo 8, 17, se referindo ao próprio profeta Daniel. Mas, no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa expressão descrevendo uma pessoa que é ao mesmo tempo homem e Deus. Esse Filho do Homem foi o título favorito que Jesus usou de si mesmo nos evangelhos. Se você quiser ver um exemplo dessa aplicação, leia Mateus 8, capítulo 8, verso 20. É um exemplo, tem inúmeras outras passagens. O uso dessa expressão por Ezequiel significa que ele sempre dependeria do poder do Espírito para poder receber a mensagem de Deus e transmiti-la. Em Ezequiel 2, como nós lemos, do verso 2 a 3, lemos que o Espírito do Senhor entra em Ezequiel, dando-lhe poder para anunciar a palavra de Deus aos israelitas rebeldes que haviam se revoltado contra o Senhor. Deus explica que estava enviando Ezequiel a essas pessoas rebeldes que haviam se rebelado contra ele. O público-alvo de Ezequiel era rebelde. A expressão nações rebeldes usada no texto se refere àquele povo que se mantinha longe do Senhor e se recusava a ouvir sua palavra e andar nos caminhos do Senhor. As pessoas para quem Deus estava enviando Ezequiel tinham mente fechada e coração endurecido, ou seja, eram pessoas teimosas e obstinadas. Talvez muitos de nós conhecemos hoje pessoas assim. Quando lemos sobre a rebeldia de Israel, achamos ser uma peculiaridade deles. Pensamos ser algo que não tem a ver nada conosco, o que é um grande engano. Esse mecanismo de rebeldia permanece presente no meio de milhões de pessoas que simplesmente se recusam a se aproximar de Deus e, com isso, praticam o mal de várias maneiras e em vários níveis. Deus informa a Ezequiel que muitos dos seus ouvintes, não iriam ouvi-lo, não iriam ouvir o profeta. Mesmo assim, o profeta não deveria mudar sua mensagem para acomodar a mensagem aos seus ouvintes. Ezequiel não deveria temer os israelitas a quem deveria ministrar, embora as reações a ele pudessem ser tão desconfortáveis quanto a ser picado por espinhos ou por escorpiões. Quer esses rebeldes ouvissem ou não, Ezequiel deveria anunciar a mensagem de Deus a eles. No próximo e último quadro, temos algumas conclusões.
Uma delas é que a igreja do século XXI é muito semelhante a Judá nos tempos de Ezequiel e Jeremias. Essa semelhança pode ser atribuída a pelo menos 5 motivos que eu compartilho com você. Primeiro motivo dessa semelhança entre a igreja do nosso tempo e Judá do tempo de Ezequiel. As pessoas haviam abandonado Deus. Não é que eles deixassem de acreditar que ele existia, mas eles sentiam que Deus era irrelevante para as suas vidas. Hoje o mundo está repleto de gente assim. Podem até acreditar que Deus existe. Aliás, Satanás também acredita que Deus existe. Mas essas pessoas não têm uma relação pessoal com o Senhor e se mantêm distantes ou simplesmente o ignoram. Segundo motivo para essa semelhança entre a igreja dos nossos tempos e o tempo de Judá. O povo havia abandonado a palavra de Deus. Quando as pessoas acreditam que Deus é irrelevante, elas rapidamente param de prestar atenção ao que ele diz. Os contemporâneos de Ezequiel e Jeremias haviam negligenciado a aliança que Javé havia feito com o povo de Israel lá no deserto, lá naqueles episódios lá do Êxodo. Eles esperavam promessas de bênçãos, mas ignoravam a parte da obediência e do julgamento consequente da desobediência que eles estavam exercitando. A maioria das pessoas havia parado de ler e estudar a palavra de Deus, e isso abriu a porta para a ignorância quanto à vontade de Deus e a consequente desobediência. O que fazia o trabalho de Ezequiel difícil era a rebeldia dos que o ouviam. Como mencionado aqui nesse estudo, eles tinham mente fechada e coração endurecido, ou seja, eles eram ouvintes teimosos e obstinados, igual ao que acontece hoje com inúmeras pessoas, crentes ou não. Terceiro motivo da semelhança entre a igreja do século XXI e os tempos de Judá. A idolatria campeava forte. O povo transferiu sua confiança em Deus para outras fontes ou objetos de esperança, a saber, aliados políticos e outros deuses, entre eles o dinheiro. Em vez de recorrer a Javé para obter provisões e proteção, eles escolheram confiar em quem podiam ver e naquilo que lhes parecia ser mais forte. O mesmo acontece hoje, em muitos casos, no ambiente cristão. Quarto motivo, escuta seletiva da palavra de Deus. O templo passou a ser um fetiche, na medida em que as pessoas acreditavam que se Deus havia abençoado o templo e habitava nele, a casa de Deus não poderia ser destruída. Essa conclusão foi o resultado da escuta seletiva da palavra de Deus. Eles acreditavam apenas no que queriam, não no que Deus havia dito sobre como deveriam agir. A escuta seletiva da palavra de Deus continua a ser um problema hoje entre muitos crentes. Quinto e último motivo: dificuldade em ver as manifestações de Deus. Ao lermos esse livro de Ezequiel e conhecermos o que ele revela, precisamos pedir a Deus que nos ajude a entender a Deus, além de entender o livro de Ezequiel também. Isso que aconteça cada vez mais. Precisamos pedir a Deus também que ele nos ajude a percebermos as manifestações dele em nossa vida, pois as manifestações de Deus, elas nos encorajam. Não estamos falando de manifestações fantásticas, de coisas miraculosas, mas de coisas simples. Estamos falando de perceber essas manifestações simplesmente quando até nós começamos a fazer as nossas orações. Se nós desenvolvemos o hábito da oração, essas manifestações começam a aparecer. A oração e a leitura da palavra, nós começamos a perceber a ação de Deus em nossa vida. Mas precisamos lembrar também que o nosso hábito de oração e a nossa prática da oração não deve se restringir a apenas pedir coisas, mas também em agradecer coisas. Você costuma agradecer coisas nas suas orações, talvez até fazer uma lista dos itens para agradecer a Deus pelo que você recebe?
Orar e agradecer são formas que nos ajudam a ver Deus se movendo. E isso é crucial para o nosso relacionamento pessoal com Ele, além de ser, obviamente, um motivo poderoso de esperança para cada um de nós. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo inicial sobre o profeta Ezequiel. Se gostou, fale do estudo para os seus amigos, mande o link para que eles também possam conhecer esse estudo. No próximo quadro você vê um panorama dessa nossa série que estamos desenvolvendo e espero que você tenha oportunidade de voltar ao nosso canal para ver mais estudos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.